Hoje, então, a gente começa um pouquinho sobre os quadrinhos, mangás, filmes e séries assistidos aqui também ao longo do mês de setembro de 2023 e vamos finalmente conversar sobre o término da minha leitura do 7º volume da Roda do Tempo, certo? Dê uma olhadinha na minutagem que está na descrição do vídeo, caso você se interesse apenas por um dos segmentos aqui deste vídeo, tá bem? Vamos lá então, como de costume, vamos começar pelos mangás. Este mês, mais uma vez, eu só consegui ler um voluminho de Lobo Solitário. E que volume, pessoal! Dessa vez eu li então o 18, e aqui a gente continua acompanhando a saga do nosso amigo Itogami e seu filhinho Daigoro em busca de vingança. E é o seguinte, pessoal, nos últimos volumes nós acompanhamos aí a virada de ano. Então o Daigoro, que tinha 3 anos no início da história, agora me parece que tem 4. Certo? Por que eu tô comentando isso com vocês? Porque tem uma história especificamente aqui que mostra o clã dos Yagyu absolutamente envelhecido. E aí quando eu comecei a ler essa história, eu pensei, caramba, mas já passou tanto tempo assim do início da história, né? Tá todo mundo assim já andando de bengala, né? E tudo mais. Bem, conforme você vai lendo essa história, que é uma das últimas, aliás, a última que fecha aqui este volume, você vai vendo que, neste ponto da história, o clã dos Yagyu já fez de tudo aqui, usou todas as suas possibilidades para capturar o lobo solitário. E não conseguiu. Então, assim, os jovens já foram todos, só sobraram os anciãos mesmo. Neste ponto da história, até o exército de Shogun já está atrás dele. E os Yagyu estão aí nessa situação praticamente jogando a toalha mesmo. E a gente está apenas no 18º volume, né? Temos pelo menos mais 10 aí pela frente. E aqui neste volume, mais uma vez, pai e filho se separaram. Isso, pessoal, eu tô achando um pouco repetitivo. É claro que em meio a essa jornada de vingança aqui, os dois estão no meio fumador, que é aquela, sei lá, aquela linha de destino mais sombria, né? Um caminho que só pode levar à morte, às sombras mesmo. Então, em algum momento, o pai vai querer proteger este filho e vai se separar dele. Aí, principalmente quando ele achar que o caminho que eles estão seguindo está muito difícil para aquela criancinha. Mas a questão é, o Daigoro, neste ponto da história também, já é uma criancinha super safa. Já se vira super bem sozinho. Tem um momento aqui em que ele simplesmente precisa ficar para trás. Ele precisa dar uma distância ali com relação ao pai dele, então o Itogami sai caminhando e dali um tempo o garoto vai seguindo as pegadas do pai. Lembre-se também de que nesse ponto da história todo mundo está em busca de Itogami. Existe uma recompensa bem gorda, aliás, para quem capturá-lo. E qualquer um pode capturá-lo, mas é isso. Me parece que esse é o tipo de estratégia que os Yagyu pensaram para deixar os dois ainda mais acuados, mas isso meio que se virou contra eles, porque agora qualquer um pode capturar o lobo solitário e não necessariamente levá-lo com vida para o Retsudo. Então aqui nós estamos num ponto bem interessante da história. Eu tô bem curiosa para saber como é que vamos nos desenvolver aqui nos próximos 10 volumes. Gente, Lobo Solitário, maravilhoso. Mesmo eu tendo achado essa coisa dos dois, né, o pai e filho se separando aí em diversos momentos um pouco repetitivo, faz sentido para a jornada dos dois. Faz sentido para a história também. Eu tô reclamando porque sabemos, né, que eu sou bastante reclamona mesmo. Então tá. Na sequência, eu peguei o primeiro volume de um mangazinho que eu ganhei de presente de vocês um tempo atrás. Eu ganhei, na verdade, os 3 primeiros volumes deste mangá aqui, ó. Spy vs Family, de Tatsuya Endo. Vocês já leram esse mangá? Esse mangá também ficou bastante famoso um tempo atrás. Acho que ele já está completo neste momento. E como de costume, eu sou uma das últimas aí a começar essas histórias. Enfim, antes tarde do que nunca. Aqui, olha só. As primeiras imagens são coloridinhas, enfim. Este aqui é um mangá da Shonen Jump, né? Portanto, é um shonen. Me corrijam aí se eu estiver errada, mas me parece que os shonen são aquelas histórias mais voltadas para um público infanto-juvenil. O que eu achei bastante curioso é que aqui no Brasil, pelo menos, né? Aqui no código de barra da Panini, nós temos ali, ó, impróprio para menores de 16 anos. Eu fiquei meio assim, ok, menor de 16 anos, né? É um shonen? De novo, olha só, já faz mais de 10 anos que eu leio mangás e não sou muito familiarizada com essa nomenclatura. Eu achei que eu tivesse entendido, mas essa faixa etária sugerida aqui no código de barra me quebrou um pouquinho, tá? Se alguém quiser explicar pra gente a nomenclatura dos mangás aí nos comentários, por favor e muito obrigada, tá? Mas enfim, a questão é que eu realmente achei essa história bastante infanto-juvenil, assim, sabe? Nós temos aqui um espião. E me ouvindo agora, eu provavelmente peguei este mangá para ler depois de ter lido O Espião Inglês do Daniel Silva, que apesar do nome é um autor norte-americano, viu, pessoal? Então, tem vídeo aqui no canal já sobre aquele livro. Então, espionagem em meio, sei lá, Guerra Fria. Nós temos aqui este cara que vai
precisar se aproximar de uma determinada família para realizar um trabalho de espionagem, né? E aí o jeito mais fácil que ele encontra de se aproximar dessa família é criando uma família para si, cujo filho, né, cuja criança da família estudará na mesma escola da criança da família que ele precisa investigar. Só que primeiro ele precisa formar uma família, já que ele é um espião. Então ele vai até um orfanato adotar uma criança, ele adota uma menina que é paranormal, então ela lê pensamentos, ela entende muito bem o que é que está acontecendo ao redor dela, mas ela é uma menininha de, sei lá, 5 anos. Muito espertinha, então ele vai treinar essa menina para que ela consiga entrar naquela escola. É uma escola de elite, existe toda uma seleção, né, digamos assim, para que a criança entre naquela escola, é uma seleção muito difícil realmente. E além de ter adotado essa criança, ele precisa de uma mãe fictícia também para essa família. E aí várias tramoiazinhas acontecerão aqui neste livro para que ele conheça uma menina que é uma assassina profissional. Ela também precisa dar uma disfarçada na vida real, ela precisa levar um acompanhante para uma festa ali das meninas do lugar onde ela trabalha durante o dia. E ela, apesar de muito bonita, é toda esquisitona, porque bem, ela é uma assassina profissional. Então ela precisa de um acompanhante para esta festa, este cara precisa de uma mãe aí para a tramóia da qual ele está participando, muito natural que os dois se encontrem. Pois muito bem, é isso aí. Você tem essa família sendo formada ao redor deste trabalho de espionagem deste cara. A história do mangá é essa, né? E aí você vai acompanhando o dia a dia dessa família fake aqui, tentando, né, funcionar em sociedade, enquanto cada um deles tem uma funçãozinha aí dentro desse trabalho de espionagem. O que eu posso dizer pra vocês? Eu só li o primeiro volume e eu achei divertidinho. Nada demais. Tem várias piadinhas aqui que você se pega dando aquela risada, tipo, tá. Não são histórias de rolar de rir nem nada do tipo, é simplesmente um mangá legalzão. Eu ainda tenho mais 2 volumes aqui em casa, provavelmente vou lê-los aí para o mês que vem, para poder comentar com vocês rapidamente e ver aí se eu vou dar continuidade ou não. Mas, gente, por enquanto, ó, depois de ter lido este primeiro volume, minha resposta é não. Não me interessou. E olha que eu gosto, né, dessas histórias bobonas, assim, tipo Chaves e Chapolin, mas este mangá especificamente não me chamou a atenção. Vocês aí que gostam pra caramba de Spy vs Family, me digam aí nos comentários se vale a pena continuar, quantos volumes são, se já tá completo ou não. Enfim, a partir dos comentários de vocês eu vou decidir aqui que fim eu vou dar pra este mangá, se eu vou continuar lendo ou não. Bem, como eu disse pra vocês, eu ainda tenho mais 2 voluminhos. Mas é isso, não me chamou lá muita atenção não, vamos ver o que é que vocês vão me contar aí nos comentários. Vamos ver se vocês me fazem mudar de ideia, certo? Então tá, aí na sequência eu peguei o terceiro volume do Conan, O Cimério. Eu estou lendo as HQs do Conan, né? Aqui a gente tem até o terceiro volume. Não tenho certeza se o 4º volume já saiu, mas me parece que será uma coleção composta por 4 volumes, hein? E ao contrário dos outros 2 encadernados, este aqui traz apenas 3 histórias. E este mês eu consegui ler apenas a primeira, que é esta aqui, ó. Os Profetas do Círculo Negro. Aqui dá pra ver melhor a capa da HQ. Gente, eu gosto pra caramba dessa HQ, tá? A ideia é a seguinte, você tem a cada história do Robert E. Howard, artistas diferentes trabalhando aquelas histórias, né? Tanto roteiristas quanto os artistas aí que fazem, obviamente, a arte da HQ, não é mesmo? Bem, eu gosto bastante dessa ideia, né? A cada história que você começa, você entra em contato com um tipo diferente de interpretação para aquela história. Apesar de que os balões dessas histórias me parecem sempre retirados das histórias do Conan mesmo. No mês passado, eu consegui ler o conto a respeito da minha história favorita do segundo encadernado. E aí eu pude realmente constatar que boa parte dos balões realmente são retirados dos diálogos da HQ. E realmente, né, como era de se esperar, você tem perda aí de detalhes, né? A escrita do criador do Conan realmente é uma delícia de se ler, o cara escreve muito bem, cria ambientes muito bons, os diálogos também são bem interessantes. E, de novo, as HQs são apenas adaptações, não é mesmo? Então, tendo isso em mente, sim, são HQs bastante satisfatórias. Esta história aqui que eu li este mês, né, Os Profetas do Círculo Negro, traz a história deste reino aí em que o rei foi amaldiçoado por um feiticeiro de magia negra, obviamente. Ele está amaldiçoado, está para morrer, ele tem uma irmã e uma princesa, e ele vai implorar para essa irmã que acabe com sua vida, porque ele não aguenta mais aquela agonia. E meio que é isso que ela vai fazer, porque, cara, gente, vou te falar, o cara passa por dores terríveis aí, bem, ela faz esse ato de misericórdia aqui matando o próprio irmão. Não, ela não tem grandes interesses ali pelo trono nem nada do tipo, mas ela sabe que o irmão foi amaldiçoado para que alguém usurpe aquele trono.
Então ela precisa lutar por ele, né? Quem vai ajudar, obviamente, é o nosso amigo Conan. Não porque ele tem algum tipo de interesse naquele reino, não. O que ele está querendo aqui é vingança contra aquele pessoal, né? Eles têm um inimigo em comum. E aí a história vai se desenvolvendo, né, para você entender como é que aquele feiticeiro conseguiu entrar ali e jogar aquela maldição no rei. Isso foi conseguido através de uma das empregadas da princesa, que está apaixonada por este feiticeiro, veja bem. Em meio à fuga do Conan salvando essa princesa aí, que também já está na mira, né, do feiticeiro e do exército inimigo, ela será capturada também. O Conan vai salvá-la e, curiosamente, no final desta história aqui, ele não fica com a mocinha. Geralmente a história termina com uma certa recompensa pro Conan, se é que vocês me entendem. E bem, no final tudo se resolve, Conan salva o dia, né? A princesa aqui vai se tornar a rainha ali daquele reino e pronto. Mas é isso, história bem desenvolvida. Para variar, o artista responsável aqui por essa adaptação fez um trabalho bem bonito mesmo. E no mês que vem eu dou continuidade aqui a este encadernado. Vamos ver se dá para ler aí as próximas duas histórias no mês de... Aliás, no mês de outubro não, no mês de novembro, né? Em outubro nós temos o mês do horror aqui no canal. Espere muito Junji Ito no próximo vídeo de quadrinhos e mangá, certo? Pois muito bem. Vamos à roda do tempo, certo? Este mês eu finalmente consegui terminar aqui o 7º volume, A Crown of Swords, né? Ou a Coroa de Espadas. Aliás, uma coroa de espadas, não é mesmo? Bem, eu levei fácil mais de 4 meses para completar a leitura deste 7º volume, pessoal. Acho que eu não demorava tanto para ler um volume da Roda do Tempo desde o 4º volume. Mas vou dizer uma coisa para vocês, eu não acho que eu tenha identificado o tal do slog ainda, né? Para mim, o grande slog foi o volume 4, que aparentemente todo mundo ama, menos eu. Na verdade, assim, quando você termina de ler o 4º volume, né, você tem aquela sensação de conquista tão grande no seu coraçãozinho que você diz assim, ok, foi bom, né? Mas ao me lembrar de quão arrastada foi aquela leitura e de quão enorme era aquele volume, eu tenho que admitir que a história realmente dá uma boa parada por lá. Aqui também eu senti a história um pouco mais arrastada, no sentido de que eu não fiquei com vontade de terminar logo este volume, porque eu queria saber o que ia acontecer aqui desesperadamente. Não. Aqui eu só queria terminar este volume. Gente, olha só, desculpe aí você que gosta pra caramba deste 7º volume, mas eu só quis terminar este volume para me livrar dele. E assim, este é um volume que tem tudo pra ser um dos meus favoritos, porque tem muito meta aqui. Ele começa com Perrin, e aí você fala, poxa, que bacana, né? Esse personagem vai voltar a ser utilizado aqui pelo Robert Jordan. Mas não, o Perrin se perde ali naqueles primeiros capítulos e não volta nunca. Mentira, ele volta, num desses últimos capítulos que eu li aqui este mês, ele volta. Mas ele volta meio ressentido, porque ele teve uma briga com o Rand. Eles não concordam a respeito de uma das coisas que precisam ser feitas aqui. E o Rand meio que vai pegar a bola, vai dizer que é o dono e vai dizer que o Perry não pode mais brincar ali, sabe? E vai meio que expulsá-lo. Então uma coisa bacana a respeito do Perry aqui neste momento é que, ok, ele vai se retirar, mas ele não vai deixar de cumprir sua missão. Então o último capítulo em que ele aparece aqui neste livro é só pra dizer, oi, eu tô aqui ainda. E depois some novamente, né? O Rand aqui até que se desenvolve bastante. Aqui neste volume ele está mais próximo da Min, que é uma das minhas personagens favoritas aqui deste livro. Tem um momento aqui em que eles estão sozinhos, né, conversando sobre perdas. Eles meio que têm isso em comum, então eles acabam ficando juntos. E neste ponto da história, me parece que o Rand realmente está mais interessado nesta moça do que em todas as outras, né? Todas as meninas meio que competem pelo Rand, e tem um momento aqui em que a Elaine meio que decide que, olha só, não, beleza, vamos compartilhá-lo. E elas decidem isso entre elas e tá beleza. Mas aqui me parece que ele faz sua escolha e escolhe a Min. Então tá. Neste ponto da história, nós já estamos no 7º volume. Ele continua fazendo aquelas viagens longas para conseguir aliados. Ele vai parar naquela cidade de Ilian, que tem um porto muito importante ali, é um território muito interessante para ele conquistar. E ao final aqui da grande batalha que vai se desenvolver por lá, ele será nomeado rei de Ilian também. Sinceramente, não sei se tudo isso era realmente necessário. Me parece que era só realmente aquele pessoal ter dobrado o joelho, né, na frente dele. Mas não, ele precisava ser nomeado o rei ali do lugar. Então tá bom. Esta série tem o quê? 13, 14 volumes, né? Eu estou aqui oficialmente na metade da série. Até quando ele vai fazer essas viagens para conseguir estes aliados? E o Matt? O Matt é o grande personagem aqui deste livro. Tem muitos capítulos com o Matt. Realmente a parte boa aqui deste livro. Algumas coisas muito estranhas vão acontecer com o Matt aqui. Então uma delas, que é até legal, é que ele vai entrar em contato com uma lenda, né? Uma figura lendária, que é uma moça chamada Birgitta.
Ela é uma grande heroína de outros tempos, e ela é meio que conjurada ali pelas meninas, né? A Nynaeve, a Elaine e a Egwene. E agora ela tá vivendo ali naquele momento também. E quando ela conhece o Matt, ela vai sacar que o Matt tem aquelas memórias daquele outro, né, grande guerreiro de outrora. E eles meio que vão formar uma amizade muito bacana, mas é amizade mesmo, tá? Eles vão encher a cara juntos, né, enfim. E é ela quem vai dar uma broncona aqui nas três meninas, porque elas só foram salvas por ele, né? E neste ponto da história, ó, pra você ver, né? Esses personagens se desenvolvem por um lado, mas emocionalmente eles ainda são adolescentes, pós-adolescentes, né? Então, o relacionamento dessas meninas com o Matt ainda reflete muito o relacionamento que eles tinham lá nos Três Rios, na cidadezinha onde eles cresceram. Então elas têm uma bronquinha do Matt, né? E, enfim, enxergam nele ainda um molecão brincalhão que não serve pra nada. Elas ainda tratam o Matt como se ele fosse o garoto de Três Rios. Só que aqui nesse ponto da história, ok, né, internamente ele ainda é um molecão, um mulherengo, boa vida e etc. Mas ele já está funcionando há bastante tempo aqui como um grande general. Então ele não está sendo, como é que vamos dizer, reconhecido por seus esforços aí por essas meninas. E a Bergira vai até essas meninas e vai dizer, olha só, vocês precisam pedir desculpas a ele. Vocês precisam se retratar, porque vocês só estão aqui porque ele salvou vocês. E elas meio que serão menos a Nynaeve, né? A Nynaeve tá, pra variar, chata pra caramba aqui neste livro. Ela que tinha dado uma boa melhorada aí nos últimos volumes, volta a ficar chatona aqui. Nós vamos ter o reencontro aqui do Lenny e da Nynaeve também, é um momento bacana. Quando ela descobre que ele está ligado lá àquela outra maluca, que, enfim. Até agora não ficou lá muito claro se ela tinha realmente se ligado ao Lan para salvá-lo ou para usá-lo apenas como escravo sexual, enfim. Não importa como, Nynaeve e Lan vão se casar aqui neste momento. O Lan ainda não é o Lan que a gente conheceu nos volumes, né, anteriores, né, nos primeiros volumes. Ele ainda tá meio esquisito aqui, é uma figura estranha nessa história. O Lan volta diferente. E agora ele e a Nynaeve estão casados aqui. Mas de volta ao Matt, outra coisa muito estranha que aconteceu com ele foi o seguinte. Tem um momento aqui em que ele vai entrar em contato com uma rainha de um lugar X aí que eu já não me lembro. Mas esta rainha vai ter um interesse pelo Matt, assim, um interesse bem grande, se é que vocês me entendem. Só que me parece que esse interesse não será correspondido. Então ela vai usar de força para conseguir passar uma noite com o Matt. Vai usar força e vai usar uma adaga também. Então este garoto será forçado a passar uma noite com esta mulher. Podemos chamar isso daí de estupro? Me parece que sim, mas a questão aqui é que o Robert Jordan não te mostra exatamente o que é que está acontecendo. Isso é jogado aqui no livro, bons entendedores entenderão, só que quando essas meninas descobrem o que aconteceu com o Matt, elas vão meio que fazer troça, sabe? Eu achei isso tão bizarro aqui neste livro. Então, depois daquele momento legalzão em que o Matt descobre que a Egwene é a grande Aes Sedai agora do momento, a partir deste momento em que parecia que eles se uniriam e lutariam juntos e tudo mais, fica esse negócio de picuinha entre eles aqui que eu achei meio bizarro demais. Principalmente neste ponto. Me parece que se algo assim tivesse acontecido com uma dessas meninas, o Matt não daria risada, sabe? Muito pelo contrário. E não que isso redima essas garotas nem nada do tipo, mas o momento em que elas vão pedir desculpa pra ele é realmente bastante interessante aqui neste livro. É o alívio cômico desses últimos capítulos. A cena é bastante engraçadinha e a forma como ele não tá nem aí pra aquele pedido de desculpa, sabe? Assim, ele não estava esperando aquilo, não estava chateado com elas nem nada do tipo. Ele simplesmente não liga pra dor na consciência que elas estão sentindo naquele momento. E não tem nada a ver com o fato delas terem rido depois dele ter sido forçado a passar uma noite com aquela rainha, não. Isso tem a ver com o fato dele tê-la salvo anteriormente. Tudo isto posto, achei este livro, em geral, meio bizarro. Outra coisa que não me interessou aqui neste livro foi a linha narrativa da Morghese, que é a mãe da Elaine e tudo mais. Então, ela foi capturada pelos Filhos da Luz e ela vem sendo abusada aí nos últimos, sei lá, 3 ou 4 volumes. E até o final deste volume ela consegue fugir dos Filhos da Luz e nós deveríamos estar torcendo muito por ela aqui neste momento, mas você só diz assim, ah, tá. Porque este núcleo todo aqui que envolve esta tramóia com a Morghese não interessa. Então agora que ela está em liberdade, de repente a história dela passe a ficar mais interessante e faça algum sentido aqui para este livro. Me parece que o único motivo dela ter sido retirada de cena foi para que a filha pudesse tomar o trono, mas isso não aconteceu. Então não sei se ela terá alguma utilidade para a trama mais para frente, mas essa utilidade que me parecia que ela tinha, não teve, não é mesmo? Bem, então é isso, pessoal. Dos volumes que eu já li até o momento, este aqui para mim foi o mais fraco, hein?
Teve bons momentos, mas em geral, vocês vão me desculpar, mas me pareceu uma grande encheção de linguiça. Estou animada para o 8º volume. Não muito, devo confessar-lhes. Eu tô mais interessada, assim, nas partes-chave da história, né? Então você tem, sei lá, o Matt encontrando aquele colar, que é uma grande proteção. Ele tenta passar aquele colar para uma das meninas num dado momento e elas simplesmente não estão nem aí para isso. Ele acaba ficando com aquele colar. No final aqui do arco do Matt, quando a batalha começa a se desenvolver, ele vai ser soterrado por uma parede. E aí a última coisa que ele pensa é, poxa, cadê a minha sorte? Então ele meio que não participa da última batalha. Ele foi soterrado, mas ele estava usando aquele medalhão, de modo que aparentemente está tudo bem com ele. Então tem esses objetos mágicos que vão aparecendo aqui, que são interessantes. O Perrin, coitado, tornou-se um personagem secundário. E as personagens femininas me decepcionaram bastante aqui com relação ao Matt. Enfim, é um livro bastante esquisito. O que eu posso dizer para vocês é que talvez, muito provavelmente, a leitura deste volume foi prejudicada pela minha lentidão de leitura. Como eu disse para vocês, eu levei mais de 4 meses para ler este volume. Se eu tivesse lido com mais afinco aí nos últimos meses, se eu tivesse lido, sei lá, em 2 meses ao invés de 4, de repente minha opinião fosse diferente. Ou não, me digam aí o que vocês acharam do 7º volume, se vocês estão animados pro 8º, se vocês já leram o 8º, o 8º foi mais legal que o 7º, por favor digam que sim. E no mês que vem a gente começa então o volume 8, que é o The Path of Daggers, o caminho das adagas, será que é isso? Aliás, o 8º é o último volume que eu tenho físico nesta edição aqui, gringa. Será que o 9º volume já saiu em português? Bem, muito bem. Então vamos começar com os filmes e séries assistidos por aqui ao longo do mês de setembro. Muita coisa antiga que eu não tinha visto ainda. Vamos começar por um filme que eu não faço a menor ideia de por que eu não assisti em sua época, né? Ou pelo menos, sei lá, na sessão da tarde, alguma reprise. Que é um filme do Stallone chamado Falcão, o Campeão dos Campeões. Que filme bonitinho, gente. Então aqui nós temos o Stallone como um caminhoneiro que em algum momento foi casado, ou pelo menos teve um relacionamento muito sério, com a filha de uma família muito rica. Deste relacionamento sai um bebê. E bem, digamos que o pai da moça não tá nada feliz com o pai de seu neto, certo? 1000 problemas devem ter acontecido aí naquela época, mas nada disso interessa porque hoje em dia a mãe do garoto acabou de morrer e agora ele é um órfão. Então agora o Stallone se vê meio que na obrigação de fazer parte da vida do filho. Não é bem obrigação, ele realmente quer fazer parte da vida deste filho aí, que nessa altura do campeonato já deve ter aí por volta de seus 10 anos de idade. Então no começo o garoto não tá lá muito interessado neste pai caminhoneiro não, mas ele começa a participar da vida deste pai e vai vendo que o cara é muito legal e que o fato de ser um simples caminhoneiro não diz muito a respeito de sua índole, então o garoto aos poucos vai se apegando a este pai que ele mal conhecia. Pois muito bem, o avô, nesta altura do campeonato, também está fazendo de tudo para que este pai perca a guarda do garoto. O que Stallone precisa neste momento é de dinheiro. Ele precisa de um caminhão melhor para poder criar o filho. Bem, não importa, ele precisa de dinheiro. E como é que ele vai conseguir isso? Participando de um campeonato de queda de braço. É isso. Mas o filme é tão legal. E a trilha sonora é muito boa. É aquele tipo de filme cheio de pequenos ensinamentos do dia a dia que não chegam a ser lições de moral, sabe? Então, existe um momento aqui de confronto entre o Stallone e o sogro, digamos assim, que é bem interessante também. O filme todo é bem bonitinho, é bem filme de sessão da tarde mesmo. Tem toda uma questão de valores, de família aí sendo transmitidos também. E uma questão de redenção também, porque em algum momento será dito que ele abandonou a família por algum motivo. Algo muito errado aconteceu lá atrás. Mas isso não é mencionado. Porque aparentemente isso não importa para a trama do filme, obviamente, né? O que importa é que ele é um homem mudado e que quer cuidar de seu filho. Não importa o que aconteceu no passado. É como se o filme começasse com ele sendo uma nova pessoa e dando valor a esta nova oportunidade. Filminho super satisfatório, história bonitinha, desenvolvimento do relacionamento entre ele e o filho, muito bonitinho de se acompanhar também. Se vocês ainda não viram, pode ver porque é satisfação garantida. Outro filmaço que eu assisti este mês também, por algum motivo também não vi, é um filme do Denzel Washington chamado Dia de Treinamento. É ele e o Ethan Hawke. Parece que ele ganhou o Oscar, né, por este filme. O Denzel, eu digo. Então, este é um filmão, hein? O que você tem aqui é o seguinte, você tem esse jovem policial querendo muito entrar ali pra seção de narcóticos da polícia.
Então ele está sendo treinado pelo Denzel Washington, que já é um veterano e tudo mais. Então assim, quando o filme começa, você realmente acha que o Denzel está treinando aquele cara. Mas aos poucos você vai vendo que Denzel, na verdade, está usando aquele garoto e abusando de sua boa vontade, porque ele realmente tem muita vontade de... Ele é um cara assim que entende o sistema ainda como uma coisa que pode ser utilizada para o bem da comunidade, veja bem. Ele é um idealista, né? E é neste dia, né? A história toda se passa em um dia, que ele vai ver que, né, o seu castelinho ali de areia está indo por terra. Ele vai ter um choque de realidade neste dia, porque ele mesmo vai perceber que ele está sendo usado pelo Denzel Washington, né? O que acontece com o Denzel é o seguinte, ele se meteu aí numa enrascada, tá devendo muito dinheiro para uma organização muito fodida mesmo, e ele precisa desse dinheiro. Então, ele vai coletar este dinheiro de traficantes barra pesada e vai colocar a culpa no garoto. De um cara que aparentemente era super amigo do Denzel, então num primeiro momento ele leva o garoto pra conhecer esse cara, eles passam uma tarde juntos ali e tudo mais. Então assim, como amigo, ele sabe que aquele cara guarda dinheiro ali naquela casa. Então ele mata aquele cara e trama tudo direitinho pra culpar o garoto. Então assim, e o Ethan Hawke tá só observando tudo aquilo acontecer e tentando encontrar uma saída. Você começa o filme achando que ele é um bocozão, mas você vai vendo que ele está só adquirindo conhecimento e tramando como é que ele vai sair daquilo. E ele vai precisar sair daquilo sozinho, porque ele foi envolvido naquela situação toda pelo Denzel Washington, que é um cara muito safo. É um filme todo amarradinho, você vai vendo que tudo o que acontece no início daquele dia vai ser amarrado no final. É outro filme bastante satisfatório, se você não viu ainda Dia de Treinamento, vale a pena, filmaço, tá? Depois, eu vi um filme do qual eu não me lembro praticamente nada. Não foi nem um pouco marcante, o filme se chama O Núcleo, ele tem um subtítulo, ó, Missão ao Centro da Terra. É um filme com a Hilary Swank. Gostava bastante dessa atriz, ela deu uma sumida, né? Esse é um filme de quase 20 anos já, ou 20 anos, porque ele saiu em 2003. É mais um daqueles filmes de fim de mundo ali, da virada do milênio. Você tem aí uma questão a respeito do centro gravitacional da Terra que para de funcionar, uma coisa assim. E você tem aí esse grupo de cientistas que precisa ir ao centro da Terra para tentar resolver este pequeno problema. Parece que a Terra vai sair do curso e aí vai explodir. Bem, eles precisam salvar o mundo. Gente, é isso. Eu simplesmente não faço a menor ideia se é um filme que envelheceu mal, se lá em 2003 as pessoas compraram essa ideia. Bem, resumindo, não é um filme que eu recomendo para vocês, mas mais ou menos da mesma época também, e também sobre fim do mundo. Eu fui convencida a assistir Armagedon. Veja bem, este é um filme do qual eu fugi minha vida inteira por culpa exclusivamente da música. Eu vou poupá-los de cantar o refrão desta música, porque eu não quero que você passe o resto da semana com este refrão na sua cabeça. Mas a música em questão é Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith. Deixa eu só ver certinho aqui de quando é este filme. Sim, é de 98. Eu estava no colégio ainda quando este filme saiu. E nesta época, nós, os incas, ouvíamos rádio e tocava essa música o dia inteiro. Se você trocasse de estação, essa música estaria tocando também. Então ela me irritava profundamente. Não, eu não assisti, eu não fui ao cinema, eu não aluguei na locadora, eu não assisti quando passou na TV a cabo. Não. Mas agora, 25 anos depois, eu finalmente assisti ao filme. O que eu posso dizer pra vocês, gente? É um filme divertido. É um filme sobre o fim do mundo, é um filme do Michael Bay. É um filme em que todo mundo é legalzão, todo mundo faz piada o tempo todo. Você tem o Bruce Willis salvando o mundo e você tem o Ben Affleck no elenco. Ele é meio que o mocinho da história. Bom, digamos que Bruce Willis, legalzão pra caramba, vai meio que anular a presença de Ben Affleck neste filme. Então dá pra assistir. Então, de novo, é um filme divertidão, cheio de piadinha, cheio de... Tem o Billy Bob Thornton também no elenco, a gente sempre gosta do Billy Bob Thornton. A presença dele também colabora para que você supere o fato de que Ben Affleck é o galã do filme. Então também é um filminho satisfatório. Ele só é um pouco cansativo, porque, veja bem, você tem esse pessoal que trabalha numa plataforma de petróleo que fica no meio do oceano, sendo, né, recrutado para salvar o planeta, né? Porque tem um asteroide que vai se chocar contra a Terra e por algum motivo eles precisam ir até lá, porque somente pessoas que trabalham com petróleo podem salvar o mundo neste momento. Olha, isso não importa, mas como eu ia dizendo para vocês, né? Você tem essa missão que só Bruce Willis é capaz de resolver. Tá tudo certo. A gente aceita que o mundo vai ser salvo pelo Bruce Willis. A questão é, 1000 coisas darão errado até que esta missão seja cumprida. Então é como se o filme tivesse 1000 clímaxes. Entendeu? Você passa 2 minutos do filme achando, não, agora a coisa vai se resolver. Ou não, lá vem mais um perrengue. A cada 2 minutos você tem um perrengue diferente.
Mas ainda assim, é um filminho satisfatório. Deve ser filme de sessão da tarde hoje em dia também. E eu tô até agora com a música do Armagedon na cabeça. O que eu posso fazer, não é mesmo? Pelo menos eu preenchi esta lacuna e assisti a Armagedon. Outro filme de Vamos Salvar a Humanidade é um filme chamado A Rocha, mais ou menos dessa época aí de Armagedon também. Mas aqui a questão é mais localizada. Porém, né, se nada sair conforme o esperado, digamos assim, nós vamos ter uma arma química sendo liberada aí, enfim. A humanidade também corre perigo em A Rocha. Este é um filme de 96 com o Sean Connery. Tem o Nicolas Cage também, mas tem o Sean Connery. Nicolas Cage, a gente gosta dele porque ele é legal. Não exatamente porque ele seja um exímio ator, apesar dele ter ganhado o Oscar, mas enfim. Ele ganhou o Oscar por aquele filme que ele bebe até morrer. Mas tá tudo bem, aqui ele tá canastrão novamente e nós temos o Sean Connery. Sean Connery é sempre legal de se ver em filmes. A questão é a seguinte, soldados de guerra morreram de um jeito horrível e as famílias não foram indenizadas, os sobreviventes também não foram indenizados. E você tem o general aí meio que dizendo assim, ah é? Não vão indenizar esse pessoal? Então eu vou fazer uma parada aqui que vai obrigar o governo a indenizar esse pessoal. Então ele vai para uma prisão de segurança máxima lá, conhecida como a Rocha. É uma prisão desativada, então eles vão até lá num dia em que aquela prisão está recebendo turistas. Então quando esses turistas estão ali entrando nas celas e vendo como é que a coisa funcionava ali, tudo aquilo é fechado, essas pessoas se tornam reféns e é isso. Se aqueles soldados não forem indenizados, nós temos aí o general que está de posse dessa arma química. Além dele matar todo mundo ali, ele vai liberar essa arma química. Então tá. Precisamos entrar na rocha, né? E aí a gente vai precisar de um cara que conseguiu escapar da rocha, veja bem. O único cara que conseguiu escapar de lá, que é o Sean Connery. Ele tá em um outro presídio de segurança máxima, ele vai ser acionado porque ele precisa ajudar aí nessa situação periclitante. A história é essa. Nós temos o Nicolas Cage, que não é exatamente um policial, ele só trabalha no laboratório ali do FBI, digamos assim, enfim. Porque ele é um químico, né? Estamos lidando aí com uma arma química. E ele é todo bonachão também, enfim, despreparado. Mas é ele quem vai convencer Sean Connery a ajudá-lo nesta missão. Os dois vão ficar amigos e vão resolver este perrengue aí juntinhos. O que eu posso dizer pra vocês? Tem o Sean Connery. E aqui no IMDb, pelo menos, de todos esses filmes que eu comentei com vocês, este é o que tem a nota mais alta. Então, sei não, hein? De repente vale a pena vocês assistirem A Rocha aí também. Mas tá, um outro filme bom que nós vimos por aqui também este mês é um filme chamado Livrai-nos do Mal. É um filme de terror, um filme de exorcismo, satisfatório. Não é maravilhoso, né? Como vocês já sabem, na minha opinião. O tema exorcismo já foi esgotado no cinema com o classicão O Exorcista. Ninguém mais precisa fazer filme de exorcismo, mas as pessoas insistem. E este aqui é bem satisfatório. É um filme com Eric Bana. O filme começa com o pessoal aí na guerra do Irã-Iraque, entrando num buraco ali, enfim, alguma coisa será liberada ali a partir da entrada desses soldados americanos neste buraco. Temos um demônio por aí, certo? Digamos que os soldados serão possuídos por este demônio e vão voltar para casa. E o demônio agora está na América. Eric Bana é um policial, um cara muito bacana que vai se envolver com este caso. É claro que ele tem uma família, uma esposa e uma filhinha. A família também vai ser prejudicada aí por este demônio. Num dado momento, o Eric Bana vai fazer amizade com um padre, que não é exatamente um padre, ele é um jesuíta. E eu que nem sabia que os jesuítas ainda existiam. Bem, é esse cara que vai ajudar o Eric Bana a resolver aí este caso de possessão demoníaca. É um filme que tem boas cenas, ele te dá, não exatamente sustos, mas ele te mostra algumas cenas assim que você fica realmente pensando, cara, esse filme é bem feito. Eric Bana é um ator bom, coitado. Talvez ele seja um pouco mal aproveitado demais, assim. Mas em geral eu gosto bastante dos filmes em que ele aparece. Pra você ter uma ideia, a última coisa que eu tinha visto dele era um seriado da Netflix em que ele era um psicopata garanhão. Salvo engano, o negócio chamava Dirty John. Vocês viram isso? Achei meio fim da linha aquela série, sabe? É o tipo de decisão que o ator só toma quando ele tá realmente precisando pagar boleto, sabe assim? Mas esse filme é bom. Ele já deve ter uns 10 anos, tá? Eu não tinha visto ainda e achei bem interessante. Se você gosta de filmes de terror, se você gosta da temática aí de exorcismo e etc., vale a pena dar uma olhada neste filme aí também. E o último filme que nós vimos aqui, bem, se você me perguntar, Tatiana, por que você assistiu a este filme? Eu não saberia te dizer. Eu apenas fui convencida a ver e, assim, dada a tamanha galhofa, no fim das contas eu comecei a achar esse filme até bastante divertido. Eu estou me referindo ao filme chamado Mega Tubarão. Não, eu não vi o 2. Eu vi o primeiro que tá de graça, né? Nesses streamings aí que a gente paga, enfim. Sim, eu assisti a um filme chamado Mega Tubarão com aquele ator Jason Statham.
Com ele, eu gosto bastante daqueles filmes do Guy Ritchie, né? Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, Snatch, eu não sei se ele tá em algum... Acho que ele tá no Rock and Roll, não sei, não tenho certeza. Enfim, eu conheço este ator dos filmes do Guy Ritchie, dos quais eu gosto bastante. Mas me parece que ele é um desses grandes atores de filmes de ação hoje em dia. Pra quem é das antigas e via esses filmes do Guy Ritchie, acho isso no mínimo curioso, mas tá. Mega Tubarão. Ele é um cara chamado Jonas, que trabalha aí com esses peixões gigantes. Bem, aparentemente surge um megalodon no mar da China. E aí você tem uma união de forças entre China e Estados Unidos, sei lá. E que esse ator é britânico, né? Mas tá, não importa. Você vai ter aí esse pessoal aí da biologia marinha, né, se unindo para derrotar o megalodon. O que eu posso dizer pra vocês, pessoal? Este é um filme que aparentemente deu muito retorno. É um filme bancado pela China. Então, assim, você tem todo um romance sendo desenvolvido em meio a essa desgraceira, né? Nós temos aí um megalodon devorando todos os chineses de uma praia, veja bem. Mas em meio a tudo isso, o Jason Statham encontra o amor, né, em uma cientista chinesa também, que também tá participando aqui desse... Gente, olha só. Pensa num filme muito ruim, com um roteiro muito ruim, com atores que eu quero chamar de muito ruins, mas enfim, eu não sei se o problema é a direção, eu não sei se o problema é a galhofa da coisa toda, eu não sei se o problema está em atores se levando muito a sério em filmes como este, ao mesmo tempo em que, mais uma vez, você tem todo o elenco aqui trabalhado na legalzice, todo mundo tem uma piadinha na manga aqui, sabe? Você precisa ter um apelo emocional que vai envolver essa garota perdendo o pai, né, que é o grande chefe aí desta ação contra o Megalodon, e aí ela tem uma filhinha que por algum motivo acompanha a mãe nessas missões. Veja bem, você tem um tubarão gigantesco pré-histórico devorando pessoas, e você está lá com sua filha de 5 anos. Isso não faz o menor sentido, mas pro filme faz, certo? Então é aquele tipo de filme que você precisa assistir tendo em mente que, cara, não, esse filme não é bom. Você vai assistir pra dar risada mesmo. Caso contrário, você vai perder 2 horas da sua vida que você nunca mais vai ter de volta. Então você precisa abrir sua mente, tá? E aceitar que você assina o seu streaming e que você escolheu assistir um filme chamado Mega Tubarão. E já tenho 2. E quem assistiu o primeiro provavelmente vai assistir ao segundo. Porque a vida é assim, não é mesmo? Mas tá, além disso, pessoal, eu apenas comecei a assistir a última temporada de Stranger Things. Eu tô no 2º episódio, então assim, a coisa ainda tá muito pesada. Os acontecimentos do final da última temporada foram bastante pesados, né? Nós tivemos a morte de um personagem ali que era o irmão mais velho de uma das meninas, era um personagem que fazia bastante sentido ali pra trama. Então esse menino morre no final da 3ª temporada. Você tem o pai adotivo da Eleven meio que se sacrificando também no final daquela temporada, mas aparentemente ele está vivo e foi capturado por russos, né? Porque se a coisa se passa nos anos 80, estamos em meio à Guerra Fria, certo? Os vilões precisam ser os russos em algum momento. Além disso, nós temos um negócio bastante assustador acontecendo aí com uma personagem que a menina tem umas visões terríveis da mãe que morreu um tempo atrás, assim, e é um relacionamento meio Carrie e mãe da Carrie, sabe assim? Achei essas cenas bem medonhas, né? Bem pesado mesmo pra um seriado meio infanto-juvenil. Mas tudo bem, nós mesmos assistíamos coisas bem mais pesadas aí nos anos 80, não é mesmo? Além disso, de novo, eu tô bem no comecinho dessa temporada, hein? Tô achando muito chato, né, essa coisa da Eleven sofrer bullying na escola, tá muito chato. Espero que no 3º episódio esse problema já tenha sido resolvido, porque, mano, sério, já tá bom, né? Então, é isso. Então agora no mês de outubro eu vou dar continuidade aí a esta temporada, que me enganaram, né? Me disseram que era a última, mas parece que vai ter mais uma, né? Na verdade eu não entendi se vai ser mais uma temporada ou se vai ter um filme pra dar aquela rematada na série. Se vocês souberem, me contem aí nos comentários. Aliás, todo mundo já deve ter visto, né, essa temporada, só falta eu. Mas é isso então, pessoal. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. No mês que vem eu volto com mais quadrinhos, mangás, filmes e séries de horror, mistério e morte. Acho que Stranger Things se encaixa nisso também, então até lá, acredito eu, já terei terminado essa temporada também. Vou começar o 8º volume da Roda do Tempo e, pelo amor de Deus, essa história tem que andar no 8º volume, porque, gente, este 7º volume realmente me cansou bastante, mas tá. Então no mês que vem eu volto com mais quadrinhos, mangás, etc. E antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram.
Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.